Lucia Zorzan, que hoje está substituindo o nosso sempre incrível Alcides Vicini, que está aí trabalhando e não pôde comparecer no programa de hoje, mas no próximo sábado ele está aqui com certeza. Muito bem, até hoje apenas 4 gaúchos encararam o desafio de subir até o topo da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. E um deles está aqui comigo, está aqui no Portal Plural. Ele que é engenheiro ambiental e, claro, santarrosense, né? Está aqui comigo Henrique Franck, natural de Santa Rosa, e que por 50 dias ficou no Monte Everest. Eu tenho tantas perguntas para fazer para ele, muitas perguntas e muitas curiosidades. Pois é, ele escalou quase 9.000 metros de altitude. E o monte fica na cordilheira do Himalaia, na fronteira da China com o Nepal. E aqui nos bastidores ele estava me contando que desde o momento em que ele coloca o pé no avião para ir para o Monte Everest, a adrenalina já começa. Henrique, bom dia. Bom dia, Lucia Zorzan. Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com o público de vocês, poder compartilhar um pouco da minha história, de como foi essa vivência no Everest e em todas as outras montanhas, porque para chegar o momento de ir para o Everest, a gente passa por um ciclo de preparação e de ganho de experiência em outras montanhas para poder chegar lá com segurança, né? Que é o grande tema sempre quando eu falo sobre ir para o Everest, as pessoas falam, mas é perigoso. Acho que esse perigoso a gente trabalha ele bastante, ganhando experiência antes para chegar lá e poder voltar. Muito bem, você deve estar curioso, né? Mas antes de eu perguntar várias coisas para ele, eu quero agradecer também os nossos apoiadores. Junto com a gente está a Daisy-Com, 35 anos atendendo mais de 2.000 pontos de vendas. A Mufron, que é importantíssima para a nossa região aqui, que é a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste. Farmácias do Pedrinho, que com certeza tem um carinho e valoriza todos os clientes, trazendo bem-estar e saúde. Hidrofer, que é o shopping do Serralheiro. Ótica Santa Rosa também com a gente, fazendo parte dos teus principais momentos. E, claro, Sulcores, para colorir a sua vida com qualidade. Muito bem, Lucia Zorzan, você foi colega, né? Amigo de infância do Henrique. Uma curiosidade, o Henrique, ele subia muito em árvore quando era criança, assim? Me recordo assim, que o Henrique era um rapaz, na nossa infância e adolescência, muito inteligente. Né? Então sempre foi esperto. Não imaginava que ele ia querer ser montanhista e alpinista, essa aventura. Mas o Henrique sempre foi muito dedicado assim, nos estudos, também muito inteligente. E para nós, assim, eu fiquei muito feliz, né? Até estava contando para ele nos bastidores que quando eu fiquei sabendo que ele ia subir até o cume do Everest, tinha um aplicativo que eu peguei ele proporcionou pra gente acompanhar ao vivo que legal. essa escalada. E eu tava lá na casa da minha tia, acompanhando e meio que ansioso também, porque... Vivenciando junto com ele. Parou uns 8.000 ali e pouco, e eu disse, mas o que tá acontecendo, né? E depois que eu vi que ele postou, daí que tinha conseguido a chegar ao cume. Então é importante ter o Henrique aqui também e é uma honra para nós, né, receber você aqui e contar agora um pouco mais como foi essa emoção dessa escalada. Henrique, como é que tudo começou? Você é engenheiro ambiental, né? Então, ser engenheiro ambiental te auxiliou a tomar essa iniciativa? Eu acho que na verdade, eu direcionei minha carreira para engenharia ambiental pelos mesmos motivos que no fim eu acabei decidindo escalar o Monte Everest. Mas, como o Lúcio falou, eu cresci em Santa Rosa, eu sou de Santa Rosa, e eu sempre tive um contato muito forte com o movimento escoteiro, que eu vivenciei desde os 6, 7 anos de idade. Ou seja, já tinha esse espírito de aventura aí, né? O espírito de aventura, mas mais do que isso, o contato, querer estar em contato e respeitar a natureza. Então, sempre, como você falou, sempre
fui muito de estudar, então sempre gostei muito de exatas. Nós fizemos os Arajados juntos, eu acho. Acho que sim. Porque eu era da Falcão, eu não sei se tu era tu era o monitor da outra lá, Da Raposa. Da Raposa. É isso aí. É, Foi o escoteiro. Bigger lá, Fomos- o Thiago Bigger também, fomos a galera lá. escoteiros juntos. E eu, quando eu tive que decidir a carreira, a gente chega ali nos 17, 18 anos de idade e é imbuído de decidir o que a gente vai fazer pro resto da vida, teoricamente. E eu queria estar em contato com a natureza e gostava de exatas. Então, para mim, foi muito natural o caminho da engenharia ambiental. Acabei indo para a área de saneamento básico, que é uma área que eu sou apaixonado. Só que ao mesmo tempo, ali, lá por 2012, quando eu estava próximo de terminar a faculdade, eu conheci a escalada. Então lá eu estudei em Porto Alegre, né? Com alguns amigos eu conheci a escalada em rocha. Comecei a praticar, me apaixonei, virou a minha válvula de escape. E na sequência fui morar em Alagoas. Então eu me distanciei um pouco da cidade, por isso que a gente fala com um pouco de nostalgia da infância, porque eu perdi um pouco o contato com algumas pessoas também, por estar longe. E eu mudei para Alagoas e acabei trabalhando muito, porque eu não conhecia quase ninguém, e é um local muito diferente da nossa realidade. Então eu encontrei um subterfúgio na escalada. Então eu comecei a escalar muito porque era a minha Você válvula. tinha que idade, mais ou menos, assim? Eu tava com 24, 25 anos de idade, mais ou menos. Primeiro você iniciou aqui, escalando aqui perto. Aqui no Rio Grande do Sul, né, de maneira geral. Mas isso foi um ano, mais ou menos. Depois eu fui pra lá. E lá eu tive um contato muito forte com a escalada em rocha, pra meio que escapar da rotina diária, da rotina mesmo, né? E o Monte Everest sempre foi o teu objetivo, assim? Eu lembro de, pelos escoteiros, encontrar com o Valdemar Niklevitz num acampamento grande que teve em Foz do Iguaçu, que eu tive a oportunidade de participar. Mas é aquele negócio, eu acompanhei a escalada dele em 96, mas é aquilo, eu estava em Santa Rosa, eu era pequenininho, eu nunca tinha saído do país, meus pais nunca tinham saído do país, ou seja, é uma realidade que para mim não era compatível. Então eu sempre brinco assim, que eu não me permiti sonhar naquele momento. Então o Everest nunca foi um sonho, porque Parecia muito distante. eu descartava ele de saída. Mas é isso, fui me aproximando da escalada, daí tive umas férias para tirar e trabalhar com a engenharia e essa mudança grande, ao mesmo tempo me propiciou um retorno financeiro legal, que me propiciou que eu pudesse ir para Bolívia, então sair do país e escalar, fazer minha primeira escalada, então um curso de escalada em gelo, que eu brinco que os 2 primeiros dias foram os 2 piores dias da minha vida, mas os outros 8 dias foram os 8 melhores dias da minha vida, então por causa da aclimatação, né? A gente sofre muito durante o período de adaptação do corpo. Mas eu voltei de lá fascinado, decidi ir para Aconcagua, fui para Aconcagua 2 anos depois, escalei a montanha mais alta da América. E quando eu desci do Aconcagua, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E eu tava... O mundo da engenharia já não me fascinava, ou pelo menos não me fascinava tanto que nem a escalada. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Voltei, sentei para conversar com o meu chefe e falei, olha só, vou escalar o Monte Everest daqui 2 anos. Daí ele falou, beleza, como é que eu te ajudo? Eu falei, eu preciso 2 meses de férias. Ele falou, não tem como, né? Eu falei, o negócio é o seguinte, eu disse que eu vou escalar o Monte Everest. Agora, ou a gente se ajuda ou a gente se atrapalha, não tem. E daí, claro, era incompatível com a atividade, nenhuma empresa consegue ter eu tinha uma posição de liderança. Então é muito complicado ter alguém numa posição de liderança afastado. 2 meses. E não é afastado, né? É incomunicável durante 2 meses. Então é super natural o posicionamento deles e eu decidi me afastar, sair do mundo da engenharia. E para mim foi bom, porque eu encarei o Everest como um projeto único. Eu não estava dividindo a minha atenção. Isso que eu queria te pedir. A tua atenção, a partir de quando tu decidiu, tu focou totalmente para realizar esse teu sonho. Isso, ela foi uma... A engenharia ficou. Naquele momento a engenharia ficou e eu tive atenção plena ao Everest. Então, nesse momento, eu voltei para Santa Rosa. Então, o investimento para escalar o Everest é muito alto. Eu voltei a morar com os meus pais e passei a me dedicar a treinar. Claro que o treinar envolve tanto treinamento físico, que eu fiz aqui, como ir para outras montanhas. Então, cara, rodei a América do Sul,
escalando montanhas, para chegar no Everest com uma boa E você bagagem. foi sozinho? Não. Eu não vou dizer que ninguém escala sozinho, são pouquíssimas pessoas que escalam sozinho, e eu assumi um compromisso naquele momento com a minha família de que eu ia me cercar de tudo que garantisse A tua dentro do segurança. possível a minha segurança. Então, foi uma forma de... Todo mundo pergunta pra mãe sempre, o que tu sentiu, como é que tu não impediu? Mas a gente tinha um acordo velado aí de, cara, sempre me cercar de tudo que fosse possível. Então, assim, também é uma forma de deixar eles tranquilos, porque a gente também é responsável por aqueles que gostam da gente. Exatamente. Então a gente precisa ter esse cuidado. E é o que eu levo comigo até hoje, assim, tanto as pessoas que vão comigo, como pra mim mesmo, assim, é me cercar. Então, eu entrei num grupo, então uma equipe que já existia, porque eu não tenho, na minha rede de amigos pessoais, não tem ninguém que pratica isso. Então, eu me inseri num grupo e vivi esses 2 meses aí de maneira muito intensa e com a vantagem de estar afastado da engenharia. E trocando experiência, né, Henrique, com essas pessoas que Exatamente. Que legal que ele Exatamente. falou, ele disse, não é o nicho das pessoas que eu convivo. Muitas vezes a gente tem que sair desse nicho de pessoas para realizar os sonhos da gente, até, como eu vou dizer assim, sair da zona de conforto das pessoas. Isso é um aprendizado que tu falou aqui agora também, não só para mente de escalada, mas também para a vida. Muitas vezes tu vai ter que sair, não é no teu conforto das pessoas que vai estar ali a solução para realizar o teu objetivo, né? Exatamente. Às vezes os nossos sonhos estão fora daquilo que, por exemplo, eu cresci aqui. Não é porque as pessoas daqui não podem fazer. A gente não tem acesso, entendeu? Não é que não tem acesso, não tem esse costume. Então, até porque a gente tem bons lugares aqui. Eu tenho procurado desenvolver dentro do possível, até porque eu tenho tenho buscado como propósito, quem sabe, compartilhar isso com as pessoas. Então, e aqui é um dos meus lugares. Eu brinco que eu não sou... Eu sou daqui originalmente, mas hoje eu não sou de lugar nenhum, né? Então, fico um pouco em cada lugar. E até porque eu acabo viajando muito para escalar. Então, mas tenho buscado desenvolver um pouco isso aqui para poder compartilhar com as pessoas também. Henrique, mais de 200 pessoas já morreram no Monte Everest. Essa é uma informação que a gente fica um pouco assustada, né? E a gente sabe de inúmeras histórias e tal. Eu achei... É muito bonito isso que tu fala, e também é um ensinamento, que a gente tem que ser responsável pela nossa vida e pela vida das pessoas que também nos amam, né? O que elas vão sentir em relação às minhas atitudes. Isso é algo muito importante também. Você teve medo quando você tomou essa... Bom, estou indo para o Monte Everest. Eu acho que o medo, ele é um companheiro constante, eu digo sempre, assim, e necessário. Digamos que o medo é o nosso mal necessário, não. Na montanha, e eu acho que em tudo, assim, porque o medo é o que nos faz avaliar os riscos, nos cercar dos maiores cuidados para garantir a segurança. Até que, geralmente, quem tem excesso de confiança, geralmente é que sofre. Normalmente os acidentes de montanha acontecem por excesso de confiança. Então a gente... Em tudo isso, acho que a gente tem que levar para tudo na vida, né? Eu acho que em tudo, então... A maioria lá que tu escutou histórias de que quem veio a óbito lá a falecer foi por isso aí. Excesso de confiança, cansaço, são motivos diversos. É que se tu pegar o número de 200, é um monte de gente. Porque qual é as referências que a gente tem? Mas, por exemplo, com avalanche... No Everest é pouco. Olha. No Everest é pouco. No histórico, assim. Sim, é uma montanha hoje considerada segura, teoricamente. Que era isso que eu ia falar, assim, porque qual é a nossa referência? Eu fui o 19º brasileiro. Então a gente tem 20 pessoas que escalaram. Na verdade, não são 20, não é 20 para 200 que morreram. Cara, no mundo já escalaram, sei lá, 5 mil pessoas e morreram 200. Então isso é um índice bem pequeno. Então, na verdade, as análises de risco que tem, o pessoal gosta de usar muito o Everest como referência, não é tão montanhoso, ele não é tão mortal, assim. Claro que ele é totalmente fora da zona de conforto de todo mundo. Então, e é no primeiro imprevisível por causa da questão climática também, né? Exatamente. E também ele
é um ícone, né? Tipo, é o maior É, pico, né? Então, tipo, a gente falar disso aí, a gente já... A nossa mente, assim, leigo, não conhece, mas a gente já cria aquela... Meu Deus. E ele não é... Eu ia te pedir já entrar nessa pergunta. Ele não é o pico mais perigoso. Esse, não. qual que é o pico mais perigoso do mundo? Qual que é o pico, assim, que... Então, assim, eu tenho um projeto pessoal, né, que é escalar as 14 maiores montanhas do mundo, que são as 14 maiores montanhas, 14 montanhas com mais de 8 mil metros. E a gente brinca, a mais alta, a mais perigosa e a mais difícil são todos 8 mil. São alguma montanha de 8 mil. Então o Everest é a mais alta. O Annapurna é a mais perigosa. Annapurna é a sexta montanha mais alta, se eu não me engano. É a mais perigosa. É. E o K2, que é a segunda montanha mais alta, é a mais difícil. Então, Quando se trata de K2. perigo, se trata da questão montanhosa, pedras que rolam. é a questão da geografia da da montanha. É quando se fala da geografia da montanha. Exatamente, é que como o Lua falou, a questão das avalanches. As avalanches no Annapurna são uma presença constante. Na verdade, em toda montanha, no Everest, a gente escuta avalanches o tempo inteiro. A diferença é que a gente não está no caminho da avalanche. No Annapurna, a gente passa diversas vezes pelo caminho da avalanche. Então, a gente, claro, tem cuidados a serem tomados, que é, cara, andar tem horários mais melhores para te cruzar caminhos de avalanche. Então, a gente... Então, por isso Tenta quebrar o risco, mas que tá ali... É, exatamente. Assim como quando tu sai pra viajar, tu descansa, tu faz revisão no carro, tu quebra todos os riscos, mas tu ainda pode sofrer um acidente. E pode ter o outro que vai... Exatamente. Então, eu gosto de fazer essa comparação com a viagem, porque andar de carro, todo mundo anda sem pensar que é perigoso. Exato. E é tão perigoso... constante perigo. Se tu for pegar os números, é tão perigoso quanto. Então, e o Então, K2 também é punk. É difícil, é uma montanha difícil porque ela é muito inclinada. Então, sim, tem medo? Tenho. O medo me acompanha, mas é o medo que me faz levar. O meu sonho é escalar as 14. Este é um projeto de 15 anos, porque eu vou fazer uma por ano e cada uma é um projeto por si só, em que eu vou estudar a montanha a fundo, entender quais os riscos, me precaver, treinar eventualmente. Determinada montanha tem um risco específico. Onde é que eu posso treinar para mitigar esse risco? Na montanha X na América do Sul. Então, é para lá que eu vou fazer uma expedição para treinar. E eu acho que uma das coisas mais importantes é saber desistir, nesse caso. No caso do montanhismo, eu acho que eu tive esse aprendizado antes do Everest, que eu fui para uma montanha na Argentina. Montanha até relativamente fácil, mas a gente pegou um dia de mau tempo. E aí chegou uma hora que a gente disse, cara, é hora de voltar, o cume tá ali. Então, quando a gente vai para uma montanha, a gente nunca vai com a certeza que vai chegar no cume. A gente sempre vai com a certeza que tu vai voltar para casa. E chegar no cume é a consequência. Isso eu ia te pedir agora. Tem um autor... Eu ia te pedir isso aqui agora. É bonito isso, sabe? Se tu pensou em desistir em algum momento, várias vezes. Cara, é isso, quando a gente tá fazendo algo muito grande, muito ousado. E quando tu fundou o Portal Plural, quantas vezes tava ruim e tu pensou em desistir, mudar tua carreira? Várias vezes, é isso. Quando tu tá fazendo algo grande, tu pensa em desistir, porque, cara, as dificuldades aparecem. E eu acho que a maior dificuldade numa montanha é o emocional, né? Então, eu acho que o principal momento assim, que eu tenho claro pra mim, que eu pensei em desistir, foi... A gente faz 4 ciclos, né, para acostumar o corpo. E no último ciclo, que é o que a gente vai ir para o cume mesmo, é quando a gente vai passar os 7.800 metros de altitude, que é considerada a zona da morte. Então, para mim, o dia que eu pensei em desistir foi um dia antes disso. Que foi quando eu liguei para casa. Que eu, falando no telefone, falei com os meus pais, eu tenho 3 irmãos, falei com cada um deles. E cada ligação dessas eu ficava, cara, pode ser a última. Então, aqui, ó. Não, isso aí é uma então, nesse momento, a gente pensa, cara, será que vale a pena? Então, é isso. E daí que a gente fala, cara, o propósito tem que ser forte, a vontade tem que ser forte. Tu fez algum treinamento psicológico, algum acompanhamento? Ou tu mesmo se municiou com isso? Eu faço terapia desde dos meus 18, 19 anos, assim, porque eu acho que é algo que todo mundo deveria fazer. É verdade, é verdade. Então, isso me ajudou bastante, mas o meu principal treino psicológico foi nas montanhas. Então, porque
eu encaro o processo de uma escalada quase como um processo meditativo, assim. Então, eu gosto muito de ficar em silêncio, até fiz uma postagem esses dias sobre isso. Então, que a montanha ensina, porque ela nos leva a pensar. Então, tu tá meio que meditando, cara, aquele processo, tu tá constantemente pensando, sem pensar em nada. Então, Mas é uma reforma íntima, né? Você fica se autoavaliando, se conhecendo, para poder também reconhecer os teus limites e os teus propósitos, né? exatamente. É muito interessante. Eu gostei muito quando você falou que quando a gente tem um objetivo, a gente precisa ter um objetivo, mas a gente tem que ter a consciência de que o mais importante é a gente voltar para casa. Então, Até eu ia comentar, tem um autor, o Ed Vistors, que é um montanhista renomado norte-americano, e ele escreveu um livro e a grande frase do livro dele é, cara, o cume é a nossa casa. Então a gente vai... O cume é a nossa casa. O cume é a nossa casa. Então, cara, o objetivo final sempre é voltar sempre para casa. esse. Então, eu encaro assim, cara, eu não faço montanhismo e muitas vezes me perguntaram se era isso. E eu não faço montanhismo porque eu quero me matar. Eu faço montanhismo porque eu adoro a montanha, adoro estar lá. E talvez gostar de estar com você. Exatamente. É o momento Perfeito, que você está com você, né? É isso aí. Porque é assim que eu vejo. Você está subindo e você está refletindo no que... Porque é tudo calculado, né? Exato. Você fica ali raciocinando o tempo todo, né? Mas, credo. É uma É exata. bastante. Eu brinco que a gente volta a ser primitivo na montanha. E eu acho uma experiência sensacional. E, cara, eu quero compartilhar isso com as pessoas. Quero que as pessoas vivam isso. Porque a gente volta a ser primitivo. Então a gente está se escutando, cuidando se o nosso corpo está reagindo bem, se a gente está conseguindo comer, se a gente está conseguindo ir no banheiro. Então a gente volta e é tão necessário tu estar pleno naquele momento que é um dos poucos lugares onde eu consigo esquecer todo o resto. Então, apesar de, claro, pensar na família e tal, mas é um pensar diferente, assim. Naquele momento, tu só tá pensando como conectado tu está. Então, contigo. tu tá só contigo. Hiperconectado. Exatamente. Então, É uma meditação mesmo. uma meditação e um aprendizado incrível, assim. Você se transformou como pessoa depois que você voltou assim? É muito difícil falar isso, porque às vezes parece que a gente tá sendo um pouco snob, Mas a gente né? percebe Mas sim, de você, assim, porque você se emociona quando você fala da sua família. Talvez essa ida, essas tuas reflexões faz com que você, de fato, tenha consciência de que o quanto é importante aqueles que estão à tua volta, né? É o valor da vida O também. valor né? da vida. eu me transformei, mas principalmente, não é que eu tenha mudado meus valores, mas eu passei a valorizar algumas coisas que antes eu valorizava menos e entender que outras coisas são pequenos luxos, são bons, são legais, mas eles não merecem tanto valor como às vezes a gente dá. Então eu mudei a minha escala de valores. Escala de digo. valores. Então eu valorizo, por exemplo, eu valorizo muito Então mais as você- experiências, o contato com as pessoas. É alpinista hoje de valores morais, posso dizer assim. Pode sim. acho que sim, nunca tinha pensado dessa Ó, dá um dessa livro, forma. hein? Nunca tinha pensado O dessa alpinista forma. de valores morais, porque o que você tem descrito, você não fala do subir a montanha somente como um esporte, né? Você sobe a montanha das tuas próprias dificuldades e dos teus próprios limites, né? Exatamente. E eu acredito que é isso que nós, humanos, deveríamos fazer. Eu achei legal, Carol. É subir os nossos obstáculos, mas melhorando a mim mesmo. Eu achei legal também, assim, ó, que a minha namorada fez um Empretec do Sebrae esses dias. E ela tava vendendo pão de queijo. Né? Tipo, ela montaram uma empresa do zero e ela começou a vender pão de queijo. Certo? Depois eu vou chegar onde eu quero chegar com essa história. E ela começou a vender pão de queijo. E eu fui falando com ela, deixei a semana inteira vender, sabe, pra equipe dela lá e tudo mais. E depois eu sentei com ela pra fazer uma análise do que é o Empretec. E eu disse bem assim pra ela, Daiane, se as pessoas que te compraram esse pão de queijo soubessem que é muito mais que um pão de queijo, as pessoas iam comprar muito mais de ti. Por quê? Porque não é só a parte de comer o pão de queijo, mas assim, ó, se ela tá te oferecendo o produto, entendeu? O que vem com isso é o quanto que ela é como pessoa também, entendeu? Tu não tá comprando um pão de queijo, que é o ato de... É o que ela tá te vendendo, uma pessoa da Yane, entendeu? Então onde eu quero chegar?
não é só escalar uma montanha. Se as pessoas soubessem o quanto que é importante isso aí também, né? Soubessem que é muito mais. Eu acho sim. É muito mais por que que isso. que eu tenho, assim, eu até comentava antes nos bastidores aqui, que eu tenho tenho me dedicado a compartilhar isso. Seja por palestra, seja levando pessoas, seja do livro que eu estou escrevendo, mas é compartilhar. É muito mais que. Entendeu? Propiciar que as pessoas encontrem isso, porque eu acho que é um processo... Fazer o que você está fazendo comigo agora. Refletindo sobre a mim mesmo. Você tem esse dom de, através da tua experiência, fazer com que a gente... Sinceramente, eu tô buscando o meu Monte Everest. Eu tô escalando alguma coisa. E isso fica muito palpável. Mas a vida, Isso fica Carol, muito palpável quando as pessoas dizem, eu tenho muita vontade, mas eu não tenho vontade de escalar o Everest. Tenho vontade de subir uma outra montanha. Tenho só vontade de subir, cara, o Pico do Monte Negro, que é o mais alto do Rio Grande do A Sul. montanha do Lucian é transformar isso aqui num canal de Aí que TV eu ia aberto. falar. Não, mas aí que eu ia falar. Já parou pra pensar que todo dia, todo mundo escala montanhas da vida? Exatamente. Talvez não é o nome Everest, mas tu tem a É montanha isso aí. da... E todo mundo olha pra mim e diz, beleza, tu conseguiu, mas isso não é pra mim. Cara, mas de repente o teu outra Everest forma. não é o... Não O teu é, Everest. Não é o geográfico. Não é o geográfico. Cara, Que legal. isso. Então, e inclusive, indo pro ato de escalar, propriamente dito, assim, eu também gostaria de subir uma montanha. Cara, beleza, subir o Everest me exigiu abdicar de uma outra parte da minha vida muito grande também, que às vezes as pessoas também não enxergam. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. E é super natural, cara. Eu respeito muito quem preza por essa segurança. Mas tu tem outras possibilidades, entendeu? De repente o teu não é aquele lá. Mas viva a experiência, até porque assim, escalei montanhas menores que às vezes foram muito mais difíceis. E agora que exigiram muito mais de mim, porque o meu emocional às vezes não estava tão bom. E entrando nesse assunto também, agora tu tá guiando em expedições. Mas isso nós vamos falar depois. Ah, tá. Depois do intervalo, calma. Tá bom, então. Calma, é pra finalizar a nossa conversa. Você veio 15 quilos mais magro, você não comia? Pelo contrário, eu comia muito, mas Você acha que o psicológico ia também... Não, é a condição física, como eu falei, a gente volta a ser primitivo, então a gente tá o tempo inteiro monitorando os nossos sinais vitais, porque a gente está num ambiente muito inóspito. Para ter uma ideia, a gente tem uma linha no mundo que é os 4.000 metros, então uma cota, né, uma curva de nível, a 4.000 metros que é considerada a linha de vida. Então a gente são pouquíssimos os seres vivos que sobrevivem acima de 4.000 metros. O campo base do Everest fica a 5.350. O corpo começa a sentir algumas coisas. Então o ar é rarefeito, então a gente tem, sei lá, acho que é 60%, 5.300, a gente tem 60% do ar disponível, do oxigênio disponível no ar que a gente tem aqui no nível, então a nossa no nível do mar. oxigenação sanguínea baixa muito. Agora no Covid todo mundo falou muito sobre saturação de oxigênio. Todo mundo fala, se baixar de 94, 93 tem que ir para o hospital. Na montanha chega a 70, fácil. Fácil? Se falar isso para um médico, os médicos que estão nos escutando vão à loucura. Mas chega tranquilamente a 70. Fácil. Então o corpo muda. E a relação que ele tem, então o consumo energético é muito maior. Tá mais acelerado Batimento cardíaco aumenta. Mas qual que é a alimentação que tem lá? Eu não imagino também. A gente monta uma logística muito complexa para escalar o Everest, por isso que ele dura 2 meses, por isso que ele é muito caro. Gente, o Henrique está sendo bombardeado de perguntas. Eu pergunto, o Henrique não consegue nem responder uma pergunta. Mas, Henrique, desculpa, é que a gente está nessa ânsia de saber e todas as tuas respostas, elas nos dão um ensinamento. Então é uma logística super complexa. Eu passei 1 ano planejando ela antes de ir pra montanha. Eu brinco assim, quanto tempo durou a escalada do Everest? Durou 1 ano e 6 meses, praticamente. 2 meses foi a etapa final, que foi a execução. Então o outro 1 ano e 4 meses foi planejamento. Então a logística é muito complexa, mas pra gente ter comida boa disponível. Então chegam manadas de iaque. Iaque é um bovino que tem no Nepal, que se adapta à altitude e é o meio de transporte. Então, porque a gente só chega no acampamento base caminhando. São 10 dias de caminhada, né, para chegar. Não tem outra forma.
até porque o corpo tem que se adaptar a essa São altitude. etapas, né? Que Isso. até o pico é etapas. que se fala. Exatamente. Então chegam manadas todos os dias, praticamente, com alimentação. Então no acampamento base a gente tem uma alimentação muito boa, muito rica. Então rica em carboidratos, rica em proteína. E na parte alta a gente carrega com a gente. Daí a gente normalmente trabalha com comida liofilizada, alguma coisa assim, alguma coisa que seja de fácil preparo, mas que seja nutritivo. Então eu brinco, eu comia muito, cara, muito mais do que eu como aqui, fácil. Só que é isso, eu perdi muita massa magra, quando eu voltei pra cá eu tava muito fraco, e emagrece, porque o corpo demanda isso. Então, e assim, no ciclo de cume, que foram 7 dias, que foi a última etapa da escalada, eu estimo que eu perdi uns 7 quilos. Então, em 7 dias. Louco. Então, é muito intenso. Então, claro, porque a gente acaba comendo pouco, se também. expõe a uma condição Climática. bizarra. Eu peguei menos 45 graus Celsius e Literalmente de congelar o bigode. literalmente congelar o bigode. 45 graus. Isso. Menos 45 graus. Mas também muito calor. Durante Ou o não? dia, muito calor no sol. Porque em algumas etapas da montanha, assim, a gente fica bem no meio da montanha. Então, todos os raios refletem no gelo, reflete muito, porque é branco, e vem tudo pra gente. Então, a radiação é muito forte. Então, quando tem sol e não tem vento, é muito quente. 40 graus Celsius. E de noite, menos 40. Menos de noite, ou com vento. E aquelas barraquinhas que a gente vê geralmente em documentários, que elas ficam, vocês montam aquelas barraquinhas inclinadas, é exatamente assim? É exatamente assim. Elas não chegam a ser montadas inclinadas, porque a gente cava espaços na neve para ela ficar plana. Mas é exatamente assim. Eu acampei numa parede de 45 graus. Ai, nossa. Gente, vamos para o intervalo. E no próximo bloco, para a gente encerrar essa conversa, nós vamos saber um pouco mais sobre ele. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, ele vai dizer aonde você pode sanar todas as suas dúvidas com relação a essas viagens, porque ele, com certeza, ele tem projetos incríveis e ele conta isso tudo através de imagens, que é através do blog Versus Eu Mesmo. Mas ele vai falar sobre isso depois do intervalo. A Fileira realizou a Assembleia Geral no Hotel Imigrantes, em Santa Rosa, com a participação das 3 associações regionais, objetivando um maior esclarecimento sobre a privatização da Corsã. A reunião avaliou os desafios dos gestores frente ao processo de privatização. A discussão, que reuniu prefeitos também das regiões Celeiro e Missões, trouxe ao debate especialistas no tema e parlamentares que acompanharam o assunto. A Mufron, entidade com muita história, conquistas e anseios. Hidrofer Comercial de Ferragens, a loja de ferramentas mais completa da região. É o lugar certo para encontrar tudo o que você precisa em ferramentas, utensílios, equipamentos e materiais diversos. Com uma seleção de produtos da melhor qualidade, preços incomparáveis e um serviço ao cliente de primeira qualidade. Hidrofer, o shopping do Serralheiro. Há 37 anos, alcançando os objetivos e superando as expectativas. Em Santa Rosa, na Rua Buenos Aires, 141. Fone 3512-5125. Você já conheceu o Imigrantes Hotel em Santa Rosa? Vale a pena conferir tudo que ele oferece. Cada detalhe foi pensado para garantir a qualidade da infraestrutura de hospedagem, de gastronomia e de eventos. Destacam-se 66 apartamentos divididos em 3 categorias: um amplo estacionamento, recepção 24 horas, web office, salas de estar, lobby bar, restaurante, salas de eventos para confraternizações sociais e eventos profissionais para até 300 pessoas. Imigrantes Hotel foi especialmente planejado para apoiar outras empresas, oferecendo conforto e tranquilidade nas hospedagens e em eventos, contribuindo para o sucesso e o desenvolvimento da região. Acesse o nosso site imigranteshotel.org e conheça o hotel que você precisa. O pioneirismo e visão de futuro marca a trajetória da Ouro e Prata, fundada em 1º de setembro de 1939 por Willy Fleck e Raimundo Fleck, ambos com a missão de proporcionar a melhor experiência de transporte.
Anualmente, a empresa percorre mais de 41 milhões de quilômetros, o que representa mais de 1.000 voltas ao mundo. Todos os anos são transportados mais de 2 milhões de pessoas e 70 mil toneladas de bagagem. Presente em 10 estados brasileiros, atuando em todas as regiões do país e chegando em mais de 400 destinos. Ouro e Prata, 82 anos de tradição, crescendo e evoluindo sempre. A nossa qualidade é a sua segurança e o seu conforto. A RBF Acabamentos prospera junto ao município de Santa Rosa numa crescente capaz de ultrapassar fronteiras, oferecendo qualidade com práticas sustentáveis em pisos, forrações, decorações e aquecimentos com mão de obra própria e qualificada. O aperfeiçoamento traz a excelência junto com o profissionalismo em todos os processos, desde a gestão de pessoas, prestação de serviços e relacionamento. Na RBF Acabamentos, a entrega é com a qualidade, traduzindo-se em instalações de alto padrão. As melhores soluções para construção, acabamentos, decoração e aquecimento estão na RBF Acabamentos, na Avenida Expedicionário Weber, 875 Centro, Santa Rosa. Fone 3512-4225. A Ótica e Relojoaria Santa Rosa sabe o que é essencial para a sua visão. Há 32 anos no mercado óptico, fazendo parte dos momentos importantes da sua vida, desde a compra dos óculos até a escolha das alianças. Com mais de 25 colaboradores, tendo como missão oferecer o melhor para os seus clientes. Acolhimento e produtos de confiança é na Ótica e Relojoaria Santa Rosa, com 2 lojas na cidade, Avenida América 325 e Avenida Rio Branco 339. Telefone 3512-2599. E esse é o programa Bate-Papo de sábado. Eu te convido para se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar todas as nossas notificações clicando no sininho. E, claro, você seguindo a gente aí em todas as nossas redes, no Instagram, no Facebook. Junto com a gente está a RBF, os melhores produtos do mercado, com a mais alta tecnologia e conforto para o seu ambiente. Também Imigrantes Hotel, o espaço para você se sentir em casa, com estrutura de atendimento e hospedagem à altura dos grandes centros. Ouro e Prata também com a gente, a melhor experiência de transporte. Funerária São José, empresa especializada em atendimento funerário, visando proporcionar sempre um serviço completo e de alto padrão. Cameira, que fez 50 anos aí. Cameira é fé na terra com celebração da vida. Mujica, lixo e resíduos industriais, coleta e tratamento. E também a Alibem, produtora de carne suína, que promove o desenvolvimento social e a satisfação de todos os meios envolvidos através do crescimento sustentável. Junto com a gente hoje aqui no programa Bate-Papo de sábado, eu recebo um dos gaúchos e santarrosense, alpinista que escalou o Monte Everest. No primeiro bloco ele contou todas as suas experiências pra gente e ficamos por aqui encantados. E, claro, muitos e muitos aprendizados. Eu falei aqui dos apoiadores do nosso programa e eu quero te perguntar, Henrique Frank, você tem patrocinador? Eu gostei muito de uma frase que eu li aqui ali fora no estúdio de vocês, que a gente não tem clientes, a gente tem parceiros. E eu encaro muito assim, eu não tenho... Claro que financeiramente eles são patrocinadores, mas eu tenho parceiros que sobem comigo a montanha do jeito deles, né? Então, através de mim, eles realizam também esse sonho. Tenho, então, se eu posso citar. Claro, fica à vontade. Alguns já foram citados, porque são daqui, então sempre fazem questão de participar e fazer a nossa comunidade desenvolver, e acreditam nas pessoas daqui, como o Cameira, tu citou a RBF, do Elias, que sempre foi um grande parceirão através da Fina Soja, o Sicredi sempre foi um parceiro muito importante, o CIE, então são a Botoli Veículos, da Volkswagen. Então, são assim, alguns dos parceiros. Claro que tem os parceiros que são mais constantes e que acabam que não tem aquela disponibilidade financeira, mas dão os serviços, como o pessoal da Força, academia,
as minhas academias que eu treino lá em Porto Alegre, então como eu estou sempre viajando, eu acabo precisando ter parceiros em diferentes lugares para não parar, porque o processo de preparação é constante. Então a Nutrata, que são os nossos suplementos alimentares, então tenho alguns parceiros aí, estamos sempre desenvolvendo, porque como eu falei antes, o projeto dos 14 é um projeto muito longo e muito caro. Então é um sonho difícil que a gente está construindo aos poucos, todos os dias, para fazer acontecer. Henrique, você conta todas as suas experiências no teu blog, né? E agora num livro. Então, se as pessoas quiserem saber mais um pouquinho sobre toda a tua trajetória, como é que faz? Então, como eu falo, começou com um blog, na verdade. Toda essa... E eu entender que o que eu estava fazendo não era escalando montanhas, mas compartilhando experiências, começou através do blog. Então, as coisas se misturaram e eu fui entendendo o que eu estava fazendo no meio desse processo também. Então, começou com o blog, que virou um site hoje, que é o www.versuseumesmo.com, onde eu conto as experiências. Hoje eu conto muito mais no Instagram, que é uma ferramenta mais fácil, mais acessível, que as pessoas estão mais conectadas. Qual é o teu endereço de Instagram? É o @ Frank_Henrique, mas digitando Henrique Frank vai achar fácil. Normalmente é a primeira busca a aparecer. E lá eu compartilho então com essas fotos, as histórias. E tá nascendo um livro. Então, na verdade, estão nascendo 2 livros. Um é o compartilhamento através de fotos, então é o diário por fotos. E outro é o livro contando a história, desde lá de início, essa história que a gente resgatou aí, do impacto, a influência do movimento escoteiro, como é que eu comecei, até o momento que eu cheguei no cume da montanha mais alta do mundo, que acabou sendo o pontapé inicial de uma nova história. E qual é o nome do livro? Já tem, assim... A princípio, uma jornada ao topo do mundo, mas ainda estamos vendo se vai ter algum insight novo, mas acho que vai ser esse. E tem previsão de lançamento, assim, Olha, eu já tive algumas previsões, mas eu descobri que o processo de escrita ele é um pouco mais complexo do que eu pensava. Sempre gostei de escrever, mas eu descobri que escrever é complexo. Então, mas eu pretendo, assim, lançar os 2 livros aí antes da próxima expedição dos 14.000, ou seja, até março, quem sabe, vamos ver, estamos... 2022. Tá aí, pertinho já. Vamos ver, se tudo der certo, sai até lá e daí a gente começa a trabalhar no livro do Manaslu, se tudo der certo. Luciano, tem alguma pergunta aí mais pra gente? Só tenho que agradecer, né? Uma aula aqui também. É verdade, foi uma aula. E aprender como tu falou, né? Verso eu mesmo. A gente tem isso aí na nossa vida todos os dias, né? Tá desafiando nós mesmos todos os dias. E ter uma experiência como a tua aqui também para auxiliar também a motivar também as pessoas e não desistir dos sonhos, planejar, se organizar, ter uma equipe certa, ser cético na estratégia também, né, na logística. Então é uma experiência de vida. Muito obrigado, Henrique, por fazer parte aí do programa também e do Portal Plural, conhecer a nossa sede aqui, até que enfim. Henrique, se alguém quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Ou quem sabe tem aí um empresário que queira te ajudar, né, a trazer tantas informações, ou palestra, que eu sei que você dá também. Então, como a gente falava, assim, hoje o meu grande propósito, na verdade, é compartilhar com as pessoas, e propiciar que elas tenham um pouco dessa experiência, ou seja, através das histórias, seja vivenciando. Então, tudo isso está lá um pouco mais detalhado lá no nosso site, mas todo mundo pode entrar em contato comigo ou através do site, os formulários que tem, ou através do meu WhatsApp, que é 55-981-37-40-49, ou através das redes sociais, Instagram, Facebook. Todos esses canais chegam até mim e eu procuro atender todo mundo com a mesma atenção. Então, porque a gente tem essas diversas formas de contar. Então, eu acabei me descobrindo um empreendedor. No fim, nunca foi o objetivo final. Mas, então, cara, compartilhando essas histórias através de palestras, através do livro. E mais recentemente, ajudando as pessoas a ter, de fato, a experiência de ir até uma montanha, subir uma montanha. Porque eu acredito que o montanhismo é para todo mundo. Tá guiando. Tô guiando, tô montando grupos. Vai ter expedições já então, também. tem expedições, temos um roteiro de expedições já montado pro primeiro semestre do ano que vem. Então, agora, dia 27 de dezembro,
estou embarcando para a Argentina, e lá vamos escalar 2 montanhas, vamos ter 2 roteiros, então o Cerro Plata, o Cerro Mercedário, depois vamos fazer os vulcões do Equador, no Carnaval. Daí, em março, a gente vai abrir um roteiro que para mim é o roteiro mais legal, que é o campo base do Everest. Então que mais do que uma vivência de montanhismo, é uma imersão cultural na cultura Sherpa, na cultura budista. E depois tem mais alguns roteiros aí que eu convido todo mundo a acessar o meu Instagram, e tá tudo bem detalhado lá. E vai ser um prazer explicar para quem tiver interesse em detalhes aí como é que a gente faz para ir junto. Henrique, muito obrigada. Então, volte para contar essas novas experiências. Queremos saber do teu livro e como vai ser depois que você voltar. Então, vem aqui para contar para a gente das tuas experiências. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os nossos internautas, então. Tá, antes eu quero agradecer você, o Lucian, o Jornal Plural, Portal Plural, né? Como um todo, porque é a primeira vez que eu estou aqui fisicamente, mas eu sei que vocês sempre compartilharam o que eu estava fazendo, e para mim isso é muito importante, então, porque é assim que acaba ganhando força, né? E ao mesmo tempo incentivo, porque é isso, quando a gente vai fazer algo muito difícil, muita gente diz, mas por que tu vai fazer? E quando a gente recebe essas mensagens de apoio, isso nos dá força para continuar. Uma mensagem para os nossos espectadores essa eu fui pego de surpresa, mas eu acho que eu sempre finalizo, gosto de concluir, a conclusão das minhas palestras é que não existe sonho impossível, né? Então, antes de mais nada, ousem sonhar, que foi o que eu falava lá, que foi o meu erro quando eu era pequeno. Eu achava que não era para mim escalar o Everest. Se eu tivesse sonhado isso antes, quem sabe eu tivesse realizado isso ainda mais cedo. Então, primeiro, ousem sonhar. E segundo é que, por mais difícil que esse sonho pareça, capacidade não é algo inato. Então, a capacidade ela se desenvolve. Então, a capacidade é, tu ousar, tu buscar, e segundo, se dedicar. E essas duas coisas juntos vão resultar em capacidade. Então, capacidade, se tu quer algo, tu vai ser capaz de fazer, desde que tu ambicione isso e se dedique a isso. Muito obrigada. Obrigada a você, internauta. Mais um abraço aqui aos nossos apoiadores, com a gente Shelter Segurança, Hospital Vida e Saúde, que é referência estadual já, Eluir Alimentos, Decore e Brinque e FEMA, muito mais que inspirar, transformar pessoas pela educação. Não esqueça, o programa Bate-Papo de sábado está todos os sábados às 10 horas da manhã. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até breve. Aconteceu? Está no Portal Plural.